Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje não vos trago boas novidades. Hoje a situação é séria e requer aqui uma análise no Viciado Comenta porque, efetivamente, pode estar em causa uma grande mudança do paradigma das telecom, nomeadamente com o novo entrante, a Digi, e como sabem, nós aqui analisamos o que aparece de bom e também o que aparece de mau e as repercussões que isso pode ter. Desde já, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre, deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão do aderir, caso queiras, por 99 cêntimos, ter acesso a todos os vídeos de uma forma prioritária. Passa também no nosso site viciadocomenta.pt, onde vais conseguir encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, e tens também a nossa parceria da Instant Gaming, onde podes comprar jogos a bom preço e ajudar também aqui o nosso canal. Vais encontrar o link na descrição. Meus amigos, o que é que se passa? E hoje a situação é séria e pode, de facto, ter aqui repercussões muito graves naquilo que é a expansão da Digi no decorrer dos próximos anos. Bom, o que acontece é o seguinte, aparentemente a Digi está a ser investigada por parte do regulador na Roménia, portanto ANCOM, que é lá o nome da Anacom lá do sítio, por possível abuso de posição dominante. Bom, antes de mais nada, deixem-me fazer-vos aqui um enquadramento. A Digi é originária da Roménia, grande parte de vocês já sabe disso, mas na Roménia a Digi é como se fosse a Mel cá em Portugal, ou seja, é a líder do setor, tem um controle de mercado significativo e, portanto, nós, através do exemplo da Roménia, inclusive eu fiz um vídeo a falar sobre a questão da Roménia, portanto, a analisar os vários países onde digitai, tivemos a analisar o mercado da Roménia e, por causa deste vídeo, vou fazer um segundo vídeo sobre isso, mais especificamente sobre cotas de mercado e etc. Mas não é esse o propósito do vídeo de hoje. O que acontece é que nós, através do mercado romeno, conseguimos perceber quem é a Digi do ponto de vista de alguém que está na mesma circunstância que estão os incumbentes cá em Portugal. Ou seja, nós muitas das vezes analisamos as coisas do prisma de uma nova entrante, com as dificuldades que tem, com as barreiras que lhe são colocadas à frente por parte dos incumbentes, mas aqui nós temos uma possibilidade de analisar como é que é a Digi na posição oposta, ou seja, a tentar bloquear os seus concorrentes, ou neste caso a controlar um mercado onde tem monopólio, digamos assim. Bom, estamos aqui num artigo espanhol escrito por peço desculpa, gosto sempre de dizer quem escreveu, Joel Calero Sánchez, no Economia Digital, e sinceramente isto não chegou ainda cá aos meios de comunicação em Portugal. Provavelmente seremos nós os primeiros aqui a trazer isto no Viciado Comenta cá em Portugal. Portanto, a Roménia investiga a Digi por possível abuso de posição dominante no meio de uma IPO. Ou seja, basicamente, apesar de que essa IPO agora está parada, a Digi vai entrar em bolsa em Espanha, mas agora por causa de instabilidade dos mercados decidiu suspender. Mas pronto, neste momento tudo é muito sensível de acontecer e é um momento complicado. Reguladores aumentam a pressão sobre a operadora romena num momento crucial para o seu futuro. Atenção que está traduzido pelo tradutor automático e, portanto, pode estar aqui alguns erros. A Digi está num momento crucial para o seu futuro, com uma IPO em Espanha no horizonte e reguladores romenos a monitorizar cada movimento seu. A operadora de baixo custo tem várias frentes abertas, desde a acusação de abuso de posição dominante até à imposição de obrigações de acesso por atacado ao mercado grossista a outros operadores. A empresa de Zoltán Csáry tem experimentado um crescimento imparável nos últimos anos, com a Roménia e Espanha como os seus principais mercados até ao momento. No entanto, o sucesso também gerou problemas, suspeitas e maior controle por parte das autoridades de concorrência. Em maio de 2025, o Conselho da Concorrência romeno abriu uma investigação por suposto abuso de posição dominante contra a Digi, analisando condutas desde 2015. A investigação foca em supostas práticas de exclusividade e condições comerciais desleais nos mercados de televisão, internet e telefonia, segundo o prospecto sobre o mais recente aumento de capital de 12,74 milhões de euros destinado a investidores e consultado por este meio de comunicação. Tais práticas são frequentemente utilizadas por empresas com maior participação de mercado para aumentar artificialmente os custos dos concorrentes ou impedir que eles concorram em igualdade de circunstâncias.
Bom, possíveis multas milionárias. A Digi inclui este caso específico no prospecto como um dos possíveis riscos para a empresa. O risco desta investigação não é apenas operacional, mas também pode ter impacto económico na forma de uma sanção. As leis de concorrência romenas prevêem multas de até 10% do faturamento total do grupo com cada infração individual. Muita atenção a isto. Vamos para as centenas de milhões muito rapidamente. Para uma empresa com margens apertadas como a Digi, uma sanção desse calibre teria um impacto adverso material, como a própria empresa reconhece aos seus investidores. No entanto, as investigações antitrust abertas pelo RCC geralmente levam entre 2 e 3 anos, dependendo da complexidade do caso, então uma resolução não é esperada antes de pelo menos 2027. Enquanto isso, a empresa liderada por Marius Varzaro, na Espanha, planeia dar o salto para as bolsas de valores para financiar o seu crescimento e poder implantar a sua própria rede. No entanto, por enquanto a empresa não estabeleceu prazos, pelo menos publicamente, e está a monitorizar. Pronto, isto é aquela história que está a parar por causa da guerra do Médio Oriente. Disputa entre a ANCOM e Bruxelas sobre obrigações de acesso à escala à Digi. Bom, mas isto aqui já vamos entrar na segunda parte, que não é tão gravosa. A primeira parte é a seguinte. Bom, isto é escandaleira, não é? Vamos entrar aqui num momento de escandaleira. E isto é tudo aquilo que a Digi não precisava. Portanto, isto é uma notícia que sai no dia 31, ou seja, ontem. E isto é tudo aquilo que a Digi não precisava para trazer ao público, ou pelo menos que fosse divulgado a público. Claro que isto sai num órgão de comunicação social espanhol. E neste momento a Digi está a causar um drama significativo em Espanha, mas é baseada em 2 factos reais. Em primeiro lugar, ou seja, não se pode dizer é uma notícia plantada. Não pode ser porque, reparem, primeiro tem um facto real que é, pelos vistos, conseguiram aceder ao prospecto que foi comunicado pela Digi aos seus investidores e lá a Digi faz menção a que coloca isto como um possível problema sério e portanto a Digi não iria estar com medo se não tivesse um teor de verdade aqui, estaria simplesmente peito aberto à espera que o resultado fosse a Digi ser ilibada deste processo. Em segundo lugar, estão envolvidas as entidades regulatórias do país de origem, portanto não está envolvida aqui a entidade reguladora espanhola ou o que seja. Portanto, neste caso concreto, esta notícia tem mais do que pernas para andar e não é de maneira nenhuma sequer passível de uma interpretação de bom, a Digi está a crescer muito em Espanha, se calhar alguém plantou aqui uma notícia para manchar a reputação da Digi. Não parece. Ok? Sinceramente não me parece, mas nós vamos estar atentos e o que importa é isso. Portanto, se for verdade e se ficar provado que a Digi utilizou a sua dimensão de mercado para condicionar e criar práticas, digamos assim, de monopólio com condições comerciais desleais do ponto de vista do mercado de televisão, internet e telefone na Roménia, pois então estamos a dizer que a Digi passa a estar sentada na cadeira dos incumbentes. Portanto, daqui para a frente ficaria difícil nós defendermos uma operadora como a Digi que simplesmente vem para aqui com uma cara de alguém que vem para aqui abrir os mercados e fazer e acontecer, e depois na sua terra natal é igual ou pior àquilo que os incumbentes fazem. Nós sabemos que estão empresas e que as empresas têm estes métodos, principalmente nas telecomunicações e não só, em vários setores, as empresas têm estes métodos de controle das suas margens e de controle daquilo que são as suas cotas de mercado. Mas eu acho que é possível fazer diferente e sinceramente não se pode dizer que se é diferente mas depois se faz igual, isso é que não pode acontecer. Portanto, para mim, até que alguém seja transitado em julgado, todas as pessoas têm o direito à sua presunção de inocência e as empresas exatamente a mesma coisa. Não estou com isto a condenar a Digi, mas fica aqui um grande ponto de interrogação, um grande elefante no meio da sala, porque vamos ficar todos aqui em suspenso até à saída desta condenação ou ilibação por parte do regulador romeno, para percebermos de facto quem é a verdadeira Digi, se a Digi não realizou este tipo de práticas ou se realizou. Para mim, se o tiver feito, fica difícil, ok? Fica difícil. Em primeiro lugar, financeiramente, se chegarmos às ordens de grandeza das multas que aqui estão a ser faladas, muito provavelmente a Digi vai enfrentar uns aninhos difíceis daí em diante, porque estamos a falar de valores de centenas de milhões de euros, que vão claramente tornar muito lenta a sua capacidade de expansão.
Em segundo lugar, vai manchar muito fortemente a sua reputação, pelo menos nos países onde a Digi é nova entrante, onde a Digi está a falar com os reguladores no sentido de solicitar auxílio para resolver as suas questões, mas depois traz este lastro da sua reguladora do seu país de origem. Portanto, vai ficar muito difícil. Bom, relativamente à segunda parte do vídeo, vamos falar sobre a disputa entre a ANCOM e Bruxelas, nomeadamente porque foi designado, ou neste caso, o regulador quer designar a Digi como tendo poder de mercado significativo. Vejam uns vídeos aí para trás, onde de facto tivemos a analisar aí as alterações das regras que Bruxelas quer impor, passar a poder abrir mais os mercados através destas medidas. Temos vídeos e o Viciado comenta sobre isso, e neste caso é a Digi que está nessa posição, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a Mel no passado, e que necessita de continuar a acontecer para que os mercados não sejam monopolizados ou que não estejamos perante situações onde os clientes não têm alternativa porque alguém não quer fazer investimento e o outro alguém que já o fez não o quer, neste caso, permitir esse acesso. Bom, portanto, existe uma disputa entre a ANCOM e Bruxelas sobre a obrigação de acesso. Por outro lado, a ANCOM, reguladora do setor das telecomunicações na Roménia, publicou um projeto em março do ano passado para designar a Digi como operadora com poder de mercado significativo em mais de 6 mil locais no país. Portanto, vocês estão a ver que não é brincadeira. Digi realmente é o número 1 na Roménia, mas pode deixar de o ser agora. Uma decisão que implica dar à operadora uma responsabilidade maior do que ela tem até agora pelo seu crescimento e pelo ganho de participação de mercado que levou a tornar-se a primeira operadora romena. Assim, a Digi perderia a liberdade de gerenciar a sua infraestrutura de fibra óptica e seria forçada a alugá-la para os seus concorrentes diretos, como a Orange ou a Vodafone, sob tarifas reguladas pelo Estado. Isto é o que tecnicamente se chama regulação ex ante, ou seja, punir preventivamente o líder para que outros possam competir sem ter investido nas suas próprias redes. Desta forma, o órgão pretende impor à Digi uma categoria semelhante à que a Telefónica possuiu, ou possui neste caso em Espanha há décadas. Já tínhamos também falado sobre isso. No entanto, a Digi ganhou tempo, por enquanto, para não começar a operar sobre as regras regulatórias que a Roménia deseja impor. A 4 de fevereiro de 26, a Comissão Europeia interveio no processo e abriu uma investigação exaustiva sobre as sérias dúvidas quanto à compatibilidade do projeto com a legislação da União Europeia. Bruxelas assegura que a ANCOM não forneceu evidências suficientes para justificar a existência de altas barreiras de entrada que impedem o acesso ao mercado, bem como a imposição de uma regulamentação abrangente. Além disso, a Comissão está preocupada que o regulamento possa desencorajar futuros investidores em toda a União Europeia. A Comissão tem 2 meses para continuar a investigar os projetos de medidas e provas apresentadas e assegura que irá levar em consideração o parecer de organismos europeus reguladores das comunicações eletrónicas. Até que essa análise seja concluída, o regulador romeno não poderá realizar o seu projeto, então fica paralisado até que Bruxelas tome uma decisão. Assim, a pressão regulatória contra a empresa está a aumentar na Roménia, o seu país de origem, e onde ainda detém mais de metade da sua receita, enquanto aguarda a janela de oportunidade para abrir capital na Espanha, a fim de atingir os objetivos de forma sustentável. Por isto, podemos estar aqui no decorrer dos próximos meses ou anos a ver que a Digi vai passar por águas complicadas, precisamente porque, em primeiro lugar, como vimos aqui na parte final da peça, a Digi ainda está muito dependente do seu país de origem, apesar de se estar a tornar uma marca multinacional em várias latitudes do globo, mas enquanto isso não se estabelece a 100%, o grosso das receitas ainda está na Roménia, a maioria dos seus clientes ainda estão na Roménia e isso significa que, apesar de todo o esforço que está a ser feito, inclusive na última análise que nós vimos em relação aos resultados globais, tivemos a oportunidade de perceber que com os mesmos clientes, ou melhor, com menos clientes na Espanha, ou menos serviços na Espanha do que na Roménia, a Digi consegue fazer muito mais dinheiro, ou aproximadamente o mesmo dinheiro. Portanto, isto significa o quê? A Digi paulatinamente vai substituir ou vai fazer cair o peso das suas receitas globais, ou seja, o peso das receitas da Roménia nas suas receitas globais, assim é que é. Por isso, isso vai sendo mitigado. Agora, enquanto isso não acontecer, algo deste género pode ter implicações, nomeadamente a existência de medidas regulatórias que façam com que a Digi tenha que abrir a sua rede de fibra, ou neste caso, entregar
contratos no mercado grossista aos seus rivais, para que de facto o mercado seja mais rapidamente aberto do que estar a solicitar aqui que os operadores vão lá fazer todo esse investimento. Porque os operadores olham e dizem, bom, está aqui um monopólio completo e portanto se calhar não vale a pena investir aqui, vou investir para o outro lado. Mas se derem a possibilidade regulatória, como já falámos em relação às operadoras móveis virtuais, aqui neste caso o subaluguer, digamos assim, ou o aluguer das suas próprias fibras, vão permitir trabalhar de uma maneira virtual, utilizando a infraestrutura da Digi, e aí sim poder chegar a mais zonas, mais concorrência. Agora, compete à ANCOM ter toda a análise dessa situação, documentar isso em condições, porque já foi realizada em Espanha, como foi aqui dito, com o caso da Telefónica, que só há pouco tempo é que começou a ver essas zonas reduzidas, porque depois há esta regulação ex ante, como é aqui dito, ou seja, antes de acontecer ou seja, castigar preventivamente, como é dito aqui na peça, mas depois da situação estar sanada, pode-se começar a retirar estes remédios, vamos dizer assim, porque o mercado depois funciona normalmente. Agora, em relação à primeira parte, só para rematar, temos aqui, de facto, uma situação muito grave, uma situação que se pode configurar no decorrer dos próximos anos como sendo algo que pode abalar muito a Digi no plano financeiro e, diria eu, no plano público, ou seja, os seus clientes vão deixar de olhar para ela, pelo menos eu, se isto fosse transitado em julgado, eu deixaria de olhar para a Digi como sendo alguém que pretende abrir mercados, que pretende ser disruptiva. Uma coisa é a maneira como tu queres entrar no mercado, e essa maneira nós sabemos como é que é a Digi, com uma pressão feroz e etc, condições favoráveis e tal. Outra coisa é olhar para o mercado, ver o que é que ela já faz quando se estabelece no primeiro posto. E essa é a verdadeira índole da empresa e principalmente estando a falar do país de origem. Bom, vou deixar este vídeo com a maior urgência no YouTube, para que vocês tenham informação. Acho que vamos ser os primeiros em Portugal a trazer esta informação e vemos no próximo Viciado Comenta. Não quero ainda ir embora sem dizer, pá, deixa nos comentários a tua opinião sobre isto e diz-me se isto seria suficiente para abalar a tua relação com a Digi ou não. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.